Boa tarde. Que possamos todos estar em paz, buscando no Cristo, no Evangelho, o guia seguro para as nossas vidas. E como costumamos agradecer e buscar externar a nossa gratidão ao Criador por esta sublime contribuição a todos nós na humanidade, que é a doutrina espírita. Porquanto é uma doutrina libertadora e consoladora, porque nos divisa formas novas de entendermos de fato quem somos, qual o nosso destino, o que devemos fazer acerca das inúmeras variáveis que no dia a dia nos deparamos com elas, e por que não dizer e resgatar um dos princípios basilares da doutrina espírita, aliás, da própria vida, que é a reencarnação. Para que serve uma reencarnação? O que é de fato uma reencarnação? O que é a vida? Tia Eusa, por favor. É que meus cabelos vão para os olhos. Vocês acharam interessante, né? Eu vou lhe chamar de Tia Eusa, viu? Então, como falávamos, a doutrina que nos esclarece inúmeros fatores e que nos propõe uma mudança de paradigma, de pensamento. E não é à toa que um dos temas propostos no mês de setembro é este. Se a vida não cessa, por que então o suicídio? O que leva pessoas a abrirem mão do bem mais sagrado e o único que poderíamos dizer que é intrínseco a nós mesmos. De que forma que se argumenta ou que se constrói a ideia, e não apenas a ideia, mas a tentativa e muitas vezes o ato em si de se abreviar a própria vida. É uma temática que inquieta a muitas pessoas. Estou desconfiado que meu computador desejou o suicídio. Acho que agora ele reencarnou. Vamos ver, vê. Nada como Cristo. E em função do tema ser um tema bastante complexo, delicado, e que toca muitas pessoas, sejam aqueles que de alguma forma já passaram ou propriamente já intentaram contra a própria vida, ou a ideia de abreviar a vida. Queremos iniciar a nossa fala externando um profundo respeito, porque esse é um tema de profundo respeito, sobretudo quando adentramos ao movimento espírita, e nós que participamos, quando somos convidados a falar, a divulgar a mensagem espírita, a mensagem cristã, assim como em outras crenças, em outros credos religiosos, percebemos nitidamente que o meio religioso, que os movimentos de religiosidade, por incrível que pareça isso em nossa humilde avaliação, é uma grande contradição, é um paradoxo. Mas percebemos que é um dos espaços, é um dos campos aonde mais deveria haver o exercício da caridade, mas nos parece que muitas pessoas se afastam da caridade, ensejando uma postura
de imposição, num desavisado comportamento de punição, gerando uma culpa e um atordoamento ainda maior àquelas pessoas que, por algum motivo, pensaram alguma vez em cometer o suicídio. Portanto, fica-nos aqui o dever de alertar que o Cristo Jesus, primeiramente, nos convida a nos amarmos uns aos outros, e uma das mais singelas e apropriadas manifestações do amor é a caridade, segundo o próprio ideal cristão. Portanto, amigos, não julgueis, pois que na mesma medida sereis julgados, diz Jesus. Inúmeras vezes, desde os tempos mais remotos, pessoas estão criticando, pessoas estão se colocando em posição de soberba. E repito, nos meios religiosos, isto tem sido algo muito comum e muito desagradável para aqueles que ainda pensam dessa forma, em acusar, aqui e acolá, aquelas pessoas que estão de maneira variada, experimentando dores que só elas próprias podem classificar e sentir. Porque a dor é algo que é próprio e é intransferível. Eu posso me solidarizar com a dor dela, dele, de vocês e vocês com a minha, mas só eu sinto a minha dor, só ela sente a dor dela, só vocês sentem a própria dor. De maneira que, às vezes, por inúmeros mecanismos, seja do ponto de vista comportamental, seja do ponto de vista emocional, sejam com as influências sociais, das inúmeras culturas, o fato é que às vezes nos bate à porta o desespero. Tamanha é a dor e a impossibilidade de se vislumbrar soluções, ou como chamamos em algumas das abordagens psicológicas, a resolução de problemas que nos afetam e que só cabem a nós. Então, somente buscá-las, mas é como um imenso obstáculo que nos chega à visão. E dali parece que não há mais saída. A porta fechou-se, trancou-se e não descobrimos aonde está a chave. E se não considerarmos uma série de conhecimentos que já estejam dentro de nós, não apenas no saber, mas no sentir, sobretudo nas consequências das escolhas, nós estaremos fazendo igualmente aqueles em que, em algum momento, nós criticamos pelo ato indevido do suicídio. É de tempos remotos que nos deparamos com estas situações. Pessoas se matam, pessoas abreviam a vida desde povos mais antigos. Os primeiros registros que temos condições de buscar na historicidade datam lá do início dos tempos com os Vedas, as primeiras organizações de civilizações, com os hindus, as milenares culturas dos chineses, dos orientais. E vamos ver que já naquela época, pessoas que intentavam contra a própria vida, eram pessoas que, se não tinham o sucesso da morte de si mesmo, eram marginalizadas, eram execradas da sociedade, como pessoas que ganhavam o rótulo de fracas, de covardes, e, portanto, não faria mais sentido permanecerem dentro daqueles grupos sociais. E ali, inevitavelmente, definhavam, seja por decurso de uma depressão, que, obviamente, naquela época, não era assim classificado, porquanto só veio a surgir a classificação nosológica de transtornos psíquicos a partir de um certo tempo para cá, 100 e poucos anos. Mas a verdade é que os sintomas, é que as sensações e toda uma série de recursos do qual fazia parte aquela situação estava ali presente, está sempre presente, porque somos seres espirituais, encarnados em corpos, que experimentamos pensamentos,
sentimentos, sensações e interagirmos uns com os outros e com a vida. E isso vai nos trazendo uma série de estímulos. E a consequência disso é inevitavelmente escolhas, posturas, comportamentos. Então, vamos ver que lá na Grécia Antiga, cerca de 1.500 anos antes do Cristo, pessoas que tentavam contra a vida também eram afastados, eram marginalizados. E mesmo aqueles que atingiam o objetivo da morte, a morte de si mesmos, não eram sepultados junto aos outros que tinham, aspas, morte natural, ou seja, que não cometiam suicídio. Havia um local em separado, aonde os corpos eram simplesmente jogados a valetas e ali ficavam expostos ao sol e à chuva, numa crença infeliz de que, daquela maneira, aqueles indivíduos iriam expurgar a falta grave cometida. E aí, retornamos aos tempos de hoje e fazemos um parêntese para dizer, quando usamos a terminologia falta, sim, os espíritos superiores que nos trouxeram a terceira grande revelação divina, o Espiritismo, vão nos dizer, e vamos ver um pouco mais adiante, que sim, é uma falta cometida. Por quê? Porque é tirar a vida. E a vida é configurada pelo Criador, Deus, o Criador de todos e de tudo, e que só a Ele cabe, em dado momento, fazer com que essa existência cesse ou não. Lá atrás ainda, nos tempos medievais, a França também se utilizava desta punição àqueles que intentavam contra a própria vida. E eram então deixados corpos também nas ruas, não eram nem sequer jogados às valetas como na Grécia Antiga, para que ali ficasse exposto a toda a população, aquele indivíduo que de alguma forma cometeu um suicídio, para que todos testemunhassem pela vias do temor e não do amor, que aquele também era um ato indevido, e não apenas isso, acrescentava-se ainda uma punição à própria família daquele que buscou o suicídio, de tal maneira que bens materiais, inclusive, eram desapropriados pelo próprio Estado para cobrir as supostas despesas daquele ato impensado. Como assim? Vamos ver um pouco mais adiante. Que a cada pessoa que se suicida, cerca de 6 ou 10, entre 6 e 10 outras pessoas vão de alguma forma sofrer o impacto daquele que lançou-se ao suicídio. Como assim, Rui? Sim, sejam impactos de ordem material, financeiro, porque vão necessitar assumir uma série de despesas para fazer frente àquele sepultamento, etc. Seja, e sobretudo, este é o ponto ainda pior, do ponto de vista emocional, famílias que ficam, esposas, maridos, filhos, pais, mães e toda uma gama de pessoas que estão ali de alguma forma envolvidos emocionalmente, que se vincularam em caráter de amor, e ali está uma grande decepção daquela partida. Não obstante isso, vamos ainda mais além, porque o Espiritismo ainda nos alarga mais esta visão. Quando uma pessoa abrevia a sua própria vida, ela está também tirando a oportunidade de que, com aquelas com quem convive, passe junto mais um tempo, no intuito de ali atravessarem uma provação, uma expiação. Fato este que, em mais das vezes, é exatamente esta expiação e esta provação, não bem suportada por aquele que suicidou-se, que é abreviada, é cortada, tirando a oportunidade não de si mesmo, mas também daquele outro que ali estava consorciado de alguma forma, a fim de poderem ajustarem as consciências infelizes de atitudes passadas. Portanto, o fator suicídio,
ele gera um complexo de consequências até antes da doutrina espírita jamais pensada e lançada aos quatro cantos. Não é à toa que essa ideia de tirar a vida está presente em todas as culturas humanas até os dias de hoje. Os romanos também, durante o Império Romano, e antes disso, antes da consolidação histórica deste grupo chamado romanos, que eram os bárbaros etruscos, já havia uma tradição esta, que lá no Oriente, sem haver contato entre as duas culturas, também os japoneses, no período feudal, se utilizavam dessa prática. De que forma? Os soldados que iam para as guerras, se voltassem de alguma forma derrotados, eram incitados pelos generais a cometerem eles próprios o próprio suicídio. E isso se perpetuou para tal forma que ainda traços desta prática, desta iniciativa, recentemente, um pouco mais recente no tempo, foi novamente adotada pelos japoneses na Segunda Guerra Mundial, que se lançavam de seus aviões em cima das tropas aliadas, a fim de alguma forma levar a baixas. Por quê? Porque a tradição japonesa considerava uma vergonha ter um servidor da sua própria pátria perder para exércitos adversários. E com os conhecimentos do Espiritismo, podemos acrescentar, além desta ideia, deste argumento, o argumento de que ali, talvez, estivessem espíritos reencarnados ainda de tempos feudais, trazendo em si próprios estas tendências suicidas. Porquanto, na memória perispiritual de um espírito que se lança da vida através do suicídio, os registros nos dizem, André Luiz, Dr. Manuel Filomeno de Miranda, vai estar constante na codificação espírita no livro Céu e Inferno, que essas tendências nos acompanham nas reencarnações vindouras, de tal maneira que em algum momento, por algum gatilho social ou de alguma experiência daquele reencarnado, que fora suicídio em existências passadas, aquilo vai se tornar algo que ele vai perceber e sentir, embora não saiba de onde vem aquela ideia. E muitas vezes vemos espíritos se lançando repetidas vezes no ato suicida, sem saber exatamente de onde vem aquela ideia ou aquele ideal. Vem destas memórias que ainda se levam tempo para serem diluídas pelas escolhas inadvertidas que um e outro vão fazendo neste campo. Então, o suicídio é um ato exclusivamente humano. Está presente em todas as culturas. Não vemos animais se suicidarem. Embora muitas vezes a gente ache que aqueles pinguins que pulam lá daquelas geleiras estão cometendo um ato suicida, não é verdade? Não, eles estão buscando sardinha lá embaixo no mar. É verdade, foram treinados para isso. Somente no reino hominal, de posse de uma consciência e do livre-arbítrio, é que o princípio inteligente transformado em espírito com E maiúsculo vai lançar a ideia de tirar a própria vida. Em nenhum outro reino da natureza nós vamos observar este fenômeno. Então, numa conceituação trazida pela Organização Mundial de Saúde, o suicídio pode ser definido como uma ação que é desencadeada, que é desenvolvida por uma pessoa que intencionalmente põe a termo à sua própria vida. Esta palavra é fundamental não apenas para entendermos este fenômeno, mas para todos nós que adentramos nas fileiras espíritas. Intencionalidade. Tudo o que existe no mundo,
tudo que há de concreto no reino hominal, a partir de evoluções em que o Espírito fez, passa pelas vias da intenção. De tal forma que jamais podemos nos colocar numa posição de que não temos nada a ver com o que quer que seja que nos aflija. Se passamos por dores, se passamos por sofrimento, se estamos experimentando sensações extremamente desconfortáveis, se vivenciamos um período inclusive de desespero no qual não encontramos solução para aquilo que nos é doloroso, de alguma forma nós estamos comprometidos, seja do ponto de vista de uma expiação ou de provação, seja do ponto de vista de uma missão. O Cristo, quando estava lá, prestes a ser levado para o madeiro, naquele falso julgamento em que a população escolheu a um criminoso ao invés dele, se deixou levar no processo do Calvário, ele não tinha absolutamente nada a espiar nem a provar. Foi o maior missionário que já esteve na terra, o governador e o co-criador do nosso próprio mundo. O puro, o justo por excelência. Não tem que espiar absolutamente nada. Mas se deixou levar. Como diziam os romanos e os judeus, em morte e em morte de cruz. E nos lembramos nesse momento, há aproximadamente uns 10, 12 anos, quando numa das nossas reuniões mediúnicas nos aproxima um espírito. E com a permissão dele, no intuito de ajudar a muitas pessoas nestas reflexões tão importantes, nos foi dada a permissão por ele próprio de que quando houvesse momento adequado pudesse citar este exemplo dele, que na verdade não era ele, era ela. E esse espírito que se chegou se apresentando com um perfil feminino, dizia dessa forma: eu hoje saí do mundo dos mortos. E pela misericórdia de Deus e ajuda de vocês, gostaria de voltar ao mundo dos vivos. É muito simbólica e emblemática e aparentemente mística a fala desse espírito na reunião mediúnica quando nos chegou. Como assim? Eu saí do mundo dos mortos? Você está falando? Você está sentindo? Você está aqui presente? Sim, mas eu não vivia na acepção real da palavra. Porque passara-se até então aquela data, 173 anos dito por ela, que ela sofria dores e mais dores que nós não temos a ideia do que seja, muitos de nós, pelo menos não do ponto de vista consciente, em que ela se via durante este período morrendo, achando que estava viva e morria de novo num ciclo sem fim, lidando com todas as dores que são inerentes a esse processo, que é melhor nem nos conectarmos com estas sensações. E durante aproximadamente um ano, esse espírito no início voltava às nossas reuniões semanalmente, à medida em que foi se modificando e se melhorando perispiritualmente, se deixando receber a misericórdia de Deus e diminuindo a culpa literalmente infernal, porque o inferno é isso. É uma consciência culpada que não consegue voltar para a beleza da vida. E se prende, como ela dizia, numa fala alegórica, ao mundo dos mortos. Até que ela possa, ou quem quer que seja, possa se permitir abrir de novo a perspectiva para, aspas, o mundo dos vivos. A retomada de uma marcha, de um caminho que está nas nossas consciências, que são as leis de Deus. Afastado das leis de Deus, dor e sofrimento.
convergentes, alinhados às leis de Deus, a vida num construto infinito até a plenitude. E por isso, é a proposta da temática. Se a vida não cessa, por que o suicídio? É um gesto inequívoco de autodestruição. Porque aí é onde entram inúmeras variáveis para que possamos entender o que faz com que alguém tire a sua própria vida. E mesmo que aqui nós possamos pensar, possamos refletir sobre motivos que levam as pessoas, que levam algumas pessoas a cometerem um ato suicida, ainda assim, inúmeros outros argumentos, inúmeras outras iniciativas vão surgir que não estão classificados nos manuais, que não foram estudados pela ciência e que também não fazem parte da lista de motivos que a própria codificação espírita, que as obras complementares de André Luiz, de Emmanuel, de Joana de Ângeles e tantos outros que estão constantes lá no livro Memórias de um Suicida, da Dona Ivone. Enfim, tantas outras fontes que abordem essa temática. Porque dados alarmantes e importantes, nós vamos observando e quisemos pensar apenas os últimos 15 a 20 anos. E vamos ver que, como falávamos antes, cada pessoa que comete um suicídio gera um impacto, gera uma influência entre 6 e 10 outras pessoas que são atingidas pelas consequências daquele que cometeu o ato suicida. Não obstante isso, e graças a Deus, ao redor do mundo, sobretudo no norte da Europa e no Canadá, em alguns países do Oriente, como o próprio Japão, que outrora era um dos líderes nos índices de morte por suicídio, temos visto uma redução nos últimos 15 anos de 32% nos casos de suicídio. Isso é algo muito importante. Por quê? Entre muitas razões, mas uma se destaca, e que consideramos esta com bastante ênfase, que é a busca destas sociedades e dessas culturas. Alemanha, Suíça, Finlândia, Noruega, Dinamarca, como dissemos antes, Canadá, parte da antiga União Soviética que reúne o Azerbaijão, a própria Rússia, o Japão, pasmem os senhores, por conta da espiritualização. Uma busca por espiritualizar-se, que as pessoas estão entendendo que o suicídio não apenas não resolve o problema, mas gera outros de consequências ainda maiores. E muitos desses povos ainda sequer conhecem o Espiritismo. Portanto, é importantíssimo, e esse é um dos mais evidentes fatores protetores contra o suicídio, a espiritualização da criatura. E via de regra, a religiosidade, a busca por uma crença, uma filosofia religiosa, seja qual for, é importante fator preventivo das ideações suicidas. Os judeus antigos, os povos de origem hebraicas, os egípcios, os muçulmanos, o próprio Islã e todas as descendências vindas da origem cristã, sem exceção, enumeram que o suicídio é algo inaceitável do ponto de vista da vida e do espírito. Portanto, esses dados que em outros países têm tido redução no quadro de índices de suicídio, pasmem os senhores e as senhoras, no Brasil,
nós temos tido exatamente nos últimos 15 anos um incremento. E não apenas um aumento pequenino, mas um aumento de 24% nas taxas dos suicídios. Sobretudo entre a faixa etária que vai dos 16 aos 25 anos e acima dos 60 anos. É algo que chega a ser tão alarmante que o Ministério da Saúde, no ano de 2016, iniciou uma campanha maciça e que, infelizmente, não se propagou como deveria. Chegou apenas nos núcleos de saúde mental oferecidos pelo SUS, que são os chamados CAPs. Mas essa proposta, ela tinha um projeto de entrar pelas escolas, pelas universidades e por outros redutos da sociedade. E por conta de políticas em que alguns governantes se detiveram nas suas próprias ideologias, o recurso não foi destinado, não apenas isso, a ideia de levar adiante esses projetos foi cortada. Por quê? Porque há uma ideologia que vai comungar com fatores políticos em que há aceitação do suicídio, porque estas pessoas e estas filosofias entendem que a cada um é pertencimento próprio, a própria vida e o próprio corpo. É uma distorção, é uma deturpação da vida verdadeira, das leis superiores de Deus. E Jesus nos deixa claro isto, quando esteve entre nós e abria o seu ministério dizendo: eu vim para que vós tenhais vida, e vida abundante. Amigos, são momentos de dificuldade muito grande porque passa a nossa sociedade. E no campo da vida, sobretudo, temos recebido de toda a natureza de dificuldades, de desafios, de problemas. E entre eles está a desvalorização maciça da vida. Algo até pouco tempo impensado, em que a vida humana tem valido muito pouco, tem valido até mesmo numa troca com um saquinho de chiclete, um par de tênis, um celular, objetos, coisas. Como diz Dr. Bezerra de Menezes, a reforma é urgente, embora não seja apressada, porque a pressa nos leva a falhas, e falhas gritantes e graves, como a falha pelo suicídio. Porque na pressa, na ansiedade indescritível, pessoas escolhem tirar a própria vida porque não conseguem enxergar a própria vida. Não enxergam a si, não enxergam ao outro e, portanto, se prendem apenas num horizonte pequeno, encurtado pela falta da fé e do conhecimento na amplitude maior da vida. E como os Espíritos perguntam lá no Evangelho, no capítulo 5 de Bem-aventurados os aflitos, o item 14, o que é uma existência em frente a toda a magnitude da eternidade? O que são, às vezes, meses ou anos de um sofrimento que seria exatamente a resposta para uma felicidade vindoura que está ali apenas aguardando um pouco mais de paciência, um pouco mais de fé, de esperança, de construção, de fortalecimento. Mas nós estamos construindo sociedades, nós estamos construindo grupos sociais em que, ao invés de estarmos nos voltando uns para os outros, seja na vinculação que for, nós nos afastamos num egocentrismo doentio, num egoísmo na fala espírita,
sem fim, em que valorizamos muito mais objetos, coisas, situações infelizes, comprometimentos nas vias das viciações e das mazelas morais, do que nos aproximarmos para poder ver a beleza que a vida pode nos oferecer quando trocamos e nos enriquecemos através de experiências, sobretudo as experiências do amor. O amor que é a maior fome de todos nós espíritos ainda neste mundo, e que é na ausência dele que faz exatamente ser o ponto fundamental da falta de perspectiva diante da vida. Porque, se mesmo para nós espíritas, que já entendemos que a vida não tem fim, ainda em nossas fileiras acontecem inúmeros casos de suicídios, que dirá outros que não têm essa ideia ou esse conhecimento da longevidade infinita da vida. Mais ainda, quando nos deparamos com as nossas fraquezas emocionais e que não conseguimos nos fortalecer diante de algo, acontece exatamente a escolha indevida. E aí estamos citando apenas alguns poucos fatores que subdividimos em categorias. Por exemplo, os fatores comportamentais que mais aparecem nos índices de suicídio, quando vamos investigar os motivos, são o isolamento. Esse fenômeno que está atordoando toda a sociedade cada vez mais. Observamos que mais e mais pessoas estão se isolando umas das outras, que nos afastamos, seja pelos motivos os mais variados, que são perdas de valores morais, fatores éticos, aonde nos deparamos com pessoas que estão traduzindo sua vida de maneira ilícita, escolhendo comportamentos inadequados que ferem, que machucam aos outros, que depõem contra o bem-estar social, coletivo. E em dado momento cai na real e se vê isolado do mundo, se vê com dificuldade, é uma vergonha mórbida, é uma culpa imensa que toma conta de seu íntimo e há um afastamento. Mas há aquele afastamento também que decorre das chamadas crenças de desvalor. Quando nós estamos numa situação de tamanha fragilidade que nos achamos desvalorizados pelos outros, pela própria vida. Inclusive, isto é também um fenômeno psicológico. Transtornos depressivos, transtornos de ansiedade, fobias sociais, geram também esse estado emocional que faz com que as pessoas, com medo de serem julgadas de maneira equivocada pelos outros, e que abra-se um parêntese, na maior parte das vezes, as outras pessoas não estão nem aí para a gente. Elas nem sequer olham para nós mesmos. E, portanto, é uma falsa ideia que nós construímos de que os outros estão nos julgando, mais ainda, nos julgando de forma ruim, de maneira disfuncional, pejorativa. Mas também o perfeccionismo, que é exatamente um comportamento que a pessoa vai fazer numa tentativa de se aliviar dessa fragilidade emocional, para parecer ser certo, ser bom em tudo. Também esse é um gerador de um desgaste mental e de uma distorção tão grande da realidade que a pessoa passa a lidar com aquilo que não é real, mas que, segundo as lentes dela, ela está vivenciando exatamente aquilo. E muitas vezes não adianta dizer, fulano, você não é feio, você não é incapaz, veja quanta coisa bonita você faz, etc. Porque a pessoa não consegue enxergar, por conta desta lente, desse filtro mental que ela própria construiu de maneira absolutamente disfuncional e inadequada. É como se eu colocasse uma lente amarela aqui nos meus óculos e olhasse para essa parede e dissesse para vocês, nossa, que bonito essa parede amarela. O que é que vocês diriam? Vocês não diriam isso. Vocês diriam, como educados e gentis que são, viu, tia Elze?
Rui, essa noite dormiu pouco. Teve que preparar uma palestra tão difícil, com um tema tão complicado, né, Disseu? Então o coitado virou a noite, está delirando e está vendo tudo amarelo, não é? Eu diria para vocês são malucos, isso aqui é uma porcaria amarela. Enfim, mas o fato é que esse é um fenômeno que está muito presente nas atitudes suicidas. A pessoa não enxerga a realidade como é, portanto não vê uma solução qualquer que seja. É como aquela fábula, como aquela metáfora do cara que era um alpinista e caiu lá de cima do penhasco numa noite fria, gélida, numa geleira daquelas. E lá no seu íntimo, na sua consciência, ele ouvira, corta a corda, ele ficou pendurado lá. Passou a madrugada pendurado e morreu. Quando desencarnou, viu o próprio corpo. Ele estava apenas a 50 centímetros do chão. A noite escura, não viu o chão, névoa, ventos gelados, ele morreu congelado, mas ele não ouviu a consciência ou mesmo aqueles espíritos que estavam ali a tentar orientá-lo. Corta a corda. Na cabeça dele, ele estava a muitos metros de altura. E não lhe passou que seria possível aquele tipo de salvação. E lá, aqueles apóstolos do Cristo, os mais íntimos, aqueles 11, porque Judas havia exatamente cometido suicídio, porque não aguentou a carga de ter traído o próprio Senhor, aquele que veio exatamente nos brindar com a vida em abundância. E estavam os 11, cabisbaixos, tristes, porque o Cristo havia voltado ao seu reino de glória. E eis que, de repente, aparece o Senhor. Havia aparecido antes para Maria, lá nas portas do túmulo, mas ninguém acreditava naquela mulher. É assim as sociedades. São assim as sociedades descrentes da realidade espiritual. E então Jesus se coloca na frente de seus discípulos. És tu, mestre? És tu mesmo? Sim, João. Sou eu. E Tomé, o cético por natureza, se vira. Como podemos saber se és tu mesmo, Senhor? Aqui estão as minhas chagas. Aponta na minha direção o teu dedo, Tomé. Narra Amélia Rodrigues. E então, Jesus, durante 45 dias, aqui e acolá, apareceu para insuflar em nossos corações a esperança de que a vida não cessa e, portanto, não cabe o suicídio. O Cristo Jesus veio testemunhar que o Espírito é imortal e que a vida é o mais precioso bem que Deus nos outorga, mas que não é nossa, é dele, do Criador. E, portanto, ao recebermos um corpo físico como um empréstimo misericordioso do Senhor da vida, devemos preservá-lo por mais difíceis sejam as situações com as quais venhamos a nos deparar. Porque são as provações, os grandes instrumentos, são as expiações, as grandes oportunidades de ajuste e de crescimento moral, espiritual. É aquela chave que Deus nos coloca para podermos abrir a porta do caminho correto, porque tantas outras portas, as portas largas, escancaradas, da invasividade cultural que assola o bem-estar moral, o bem-estar espiritual, o bem-estar emocional da maioria de nós. Escolhei a porta estreita, porque larga é a porta
da tentação, da perdição, dizia o Cristo. Muitas vezes, a porta é tão estreita, que um mago feito eu não consegue, ou pensa que não consegue passar. Mas, com paciência, com perseverança, no exercício das virtudes, que são os antídotos para as ideias mais atrozes contra a vida, em que se destaca o suicídio, sim, nós encontraremos de alguma maneira uma solução, uma saída, nem que seja aquela de resignarmos-nos nas nossas provações e nas nossas expiações, mas sempre buscando de alguma forma um caminho adequado com as leis soberanas de Deus e que está lá, desde a primeira grande revelação que foi feita para a humanidade. O segundo item do Decálogo, não matarás. Isso inclui, não matarás nem a ti mesmo. Portanto, amigos, a história da espiritualização na humanidade vai nos ajudar a fazer frente a esses fatores, sim, que são fatores que são explicações do ponto de vista racional, por que não dizer que obedece até mesmo a uma certa lógica. Mudanças sociais, cujas principais se enquadram às necessidades ilusórias. Criamos necessidades ilusórias para as nossas vidas, excessos de todas as ordens. Fazemos escolhas ruins, não conseguimos equilibrar valores e nos perdemos quando buscamos pertencer a grupos que nada têm a ver com os ideais maiores da vida. Nos perdemos porque nos deixamos levar pela influência midiática, por uma cultura que destoa das leis de Deus, mas que nos invadem os lares, os pertences eletrônicos, que chegam sem pedir licença nas nossas televisões, nos nossos aplicativos eletrônicos, etc. E que, sem um pouco mais de critérios, vamos aceitando, como se aquilo fosse algo natural, e nos perdemos da vida. E fazemos vidas se perderem sob estas influências. Estes, pasmem vocês, são inúmeros fatores atuais que têm levado milhões de pessoas, uma a cada 46 segundos no Brasil, a se suicidarem. É um número alarmante. Por quê? Porque estamos presos à visão materialista. A visão materialista que faz com que estejamos numa vulnerabilidade socioeconômica e damos importância a coisas e coisificamos pessoas. Este é um grito que deveria ser dado não apenas por aqueles que no rompante de desespero tiram a sua própria vida, porque merecem total caridade, amor e respeito de nossa parte. Não cabe dizer como muitos estigmas são construídos. Você está em depressão porque não vai trabalhar. Arruma uma lavagem de roupa, menino, mulher. Por que é que você não aumenta a sua fé? Como pode? Sobe numa tribuna para fala de Deus, de Jesus, mas não tem fé. Porque só sabe quem passa por aquela dor. Imaginamos Jesus, se em algum momento fosse capaz de dizer isso para alguém que está absolutamente vazio, carente de esperanças, pobre de vida. Poderia acontecer com qualquer um de nós, quiçá, se já não aconteceu em existências passadas. Joana de Ângeles, em suas obras psicológicas, nos coloca, quando ela faz um paralelo entre os chamados arquétipos espirituais, diante de comportamentos atuais nos processos reencarnatórios, que muitos de nós que trazemos uma culpa imensa dentro de nós e muitas vezes não sabemos de onde vem essa culpa, porque não há nada que pudesse gerar
não nos equivocamos, não fizemos escolhas tão ruins assim, etc. E por que então eu me culpo tanto na vida? Porque jaz nas memórias perispirituais lembranças fortes ou de equívocos graves de reencarnações passadas, e nas mais das vezes, quando ocorrem transtornos de ordem psicológicas mentais, dos mais simples aos mais graves, passando pelas depressões tão comuns que, a partir do ano que vem, 2020, a Organização Mundial de Saúde já decretou que é o fenômeno psicológico que mais impossibilita e invalida pessoas, porque as consequências são nefastas. E não sabemos de onde vêm essas sensações de melancolia, de pesar, de tristeza. Joana de Ângeles vai dizer que muitas vezes isso está pela escolha indevida de um suicídio em uma ou mais reencarnações. E o espírito vem culpado diante de si mesmo, diante da vida. É importante entendermos e buscarmos ver fatores como estes: valorização excessiva dos objetos, dos bens, dos patrimônios materiais, a facilidade ao acesso a drogas e álcool, que são dois dos maiores preditores dos chamados transtornos depressivos maiores, transtornos de ansiedade, transtornos de humor bipolar. Álcool e drogadição. A prevalência é de 47%, ou seja, a cada pessoa, sobretudo jovens, que fazem o uso de drogadição ou de alcoolismo, tem a possibilidade de desenvolver um desses transtornos. Mais ainda, desses serem fenômenos recidivos, ou seja, recorrentes, surge após um tratamento que envolve psicoterapia, medicamentos, tratamento espiritual, tem uma melhora, aparentemente parece estar, aspas, curado, e mais adiante o fenômeno retorna. São ainda resquícios de uma atitude impensada, mas que em dado momento a pessoa se lançou ao suicídio. Vamos ver também aí fatores psicológicos, hoje tão abalados por todos, ou muitas pessoas têm sentido e participado disso, que é a desestruturação familiar, mudanças na estrutura familiar, a célula básica de toda uma sociedade, em tempos de transição de um mundo de provações e expiações para um mundo de regeneração. Os espíritos superiores, Dr. Manuel Filomeno de Miranda e tantos outros, têm deixado claro para todos nós, Dr. Bezerra de Menezes, que as famílias são os núcleos aonde o mundo infeliz ou aqueles que não desejam o progresso da humanidade mais vão atacar, mais vão direcionar suas energias para que nada dê certo. E temos visto separações, dissensões de casais, brigas entre pais e filhos e toda ordem que não faz absolutamente nenhum sentido real. São pequenas coisas em que as pessoas vão se utilizando de uma argumentação que é absolutamente injustificável para a solidez espiritual e o avanço moral de si mesmos, individualmente falando, e de toda uma coletividade em que o Senhor deposita o seu amor para que possamos ter vida em abundância. Portanto, o suicídio, se a vida não cessa, por que ele acontece? Acontece por tantos destes fatores e muitos outros, como fatores espirituais, que é, sobretudo, baseado na perspectiva materialista. Porque se a vida não cessa, por que então nós suportarmos uma dor que é exatamente o remédio que nos colocará numa felicidade melhor e em méritos próprios para termos alegria, saúde, bem-estar e configurarmos um mundo diferente deste? Se tantas pessoas reclamam, se por todo lado se espraia o sofrimento e a dor, por que continuamos ainda insistindo nas mesmas estratégias de sempre
valorizando as mesmas coisas. Isso não faz absolutamente nenhum sentido. Portanto, amigos, a doutrina espírita, que é o Cristo vivo em nossas vidas, vem nos chamar a atenção nessa temática para que nós possamos, de alguma forma, atuar neste campo de maneira saudável e de maneira responsável, a fim de que a vida seja o bem maior e sempre preservados por cada um de nós. Isso não é difícil. Basta apenas estarmos em conformidade com nosso Senhor Jesus, que nos convida para o gesto eterno e o instrumento maior da felicidade e da plenitude. Quando Ele nos diz: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E vinde a mim, todos vós, quando estejais aflitos, fatigados, pois eu vos aliviarei. Porquanto estarei convosco até o fim dos séculos. Muita paz.